Boa noite, galera. Barney aqui de novo, mais uma vez. Bem-vindos ao canal Barney FX. Eu comecei a fazer esse canal agora recentemente para o YouTube. Estaremos colocando o vídeo também no meu Instagram e no Facebook para que vocês possam ver, tá bom? O vídeo hoje ele é especificamente para falar do robô Stark, que é o produto que eu terminei de desenvolver agora, através da Stark Investimentos Automatizados, que é a minha empresa. E eu quero falar sobre os diferenciais desse produto para que vocês possam avaliar, porque eu procurei juntar tudo de melhor que tem todos os robôs que eu conheci num produto só, tá? Colocando todas as opções de configurações possíveis dentro de um produto só para que cada trader possa usá-lo de acordo com o seu estilo, de acordo com o seu setup, de acordo com a sua estratégia, onde ele tem um robô onde ele pode ajustar para funcionar de acordo com a sua vontade, tá bom? Aqui eu tenho o nome dele, é o Stark, está na número 10, versão 1.59. Aqui eu tenho o meu Instagram, é o barney.traderfx, para quem quiser me acompanhar por lá também. Tem aqui meu telefone, 61 Brasília, 981 12 2255. Quem quiser me mandar um WhatsApp para tirar dúvidas, fazer alguma pergunta sobre ele, vocês me mandem para aqui. Tem aqui os telefones dos meus sócios também, caso precisem de alguma informação e não consigam falar comigo. Aqui na aba comum, é uma aba que tem todos os robôs, tá bom? Ele está programado para dentro do código dele para entender, de acordo com as informações que nós colocamos dentro do código, aonde que ele deve dar ordem de compra e aonde que ele deve dar ordem de venda. É lógico que isso é um segredinho operacional que a gente não revela, então esta opção aqui fica sempre setada em compra e venda. Ela nunca vai ficar travada aqui, tá? Ela vai ficar setada em compra e venda porque o robô vai saber exatamente qual é a hora que ele tem que comprar, qual é a hora que ele tem que vender. Ok? Aqui na parte de entradas, tem todas essas configurações aqui que eu vou mostrar para vocês uma a uma. A primeira delas é o número mágico, que é o número que identifica, né, o robô. Então, se você for colocar o mesmo robô no mesmo par de moeda, né, colocando duas telas no MT4, esse robô ele foi criado para MT4, tá? Essa versão que foi finalizada agora, toda a programação dele foi feita para MT4. Eu vou fazer uma versão totalmente para MT5, deve ficar pronta mais para o fim do ano, mas essa aqui é que ficou pronta agora, foi a primeira. MT4 ainda é usado por 90% dos traders, então foi colocado para que a gente fizesse essa versão neste código primeiro. Então, se você quiser colocar o robô para funcionar no mesmo par de moeda em duas telas diferentes, que você vai carregar, né, duas telas do mesmo par de moeda, você vai colocar um número mágico para cada um, para que eles não deem conflito, né? Para que eles não se choquem, para que um faça o que está dentro de uma configuração e o outro faça o que está dentro de outra configuração. Assim você pode ter o mesmo robô com duas configurações diferentes rodando no mesmo par de moeda. Tá? O número mágico, para quem não sabe, serve para isso. Estou tomando muita água, que está muito seco aqui, tá? Essa parte de gestão de risco, nós temos, na primeira parte, o tipo de risco, nós temos três opções aqui para vocês escolherem. Nós temos o lote fixo, o valor fixo e o percentual de conta. Se você escolhe lote fixo, o risco por operação aqui também vai ser em relação ao lote. Se você escolhe o valor fixo, o risco por operação, você vai determinar um valor, por exemplo, $100. Você vai arriscar $100 da tua conta, se você determinou aqui valor fixo. Se você determinou percentual de conta, você vai arriscar um percentual da tua conta. Ah, eu quero arriscar que o robô entre arriscando 2% da minha conta. Então você vai digitar aqui o número 2, vai dar Enter, e vai estar registrado aí 2% da tua conta, que é o que ele vai usar para começar as operações. Então você de cara aqui já tem três opções de como que você quer operar o robô. Você pode, dentro da tua estratégia, escolher qualquer uma delas e entrar com as operações. Eu gosto de entrar com lote, tá? Vou deixar aqui
como exemplo 0.01, que é o menor lote que nós temos, para que fique aqui o lote fixo e o valor dele mostrando para vocês. Take Profit em pontos no ativo. Aqui você determina quantos pontos o robô vai dar de take. Aí cada trader tem a sua estratégia. Tem trader que vai usar 200 pontos, 100 pontos, 150 pontos. Tem trader que usa 50, tem trader que trabalha muito com scalper, vai usar 20, 30 pontos, né? Muito curtinho. Então isso aqui vai ser de acordo com a sua estratégia. Vou deixar como exemplo aqui 100 pontos, você dá Enter, fica determinado aqui que a cada 100 pontos que andar favorável a você, o robô fecha as operações dando take, tá bom? Stop em pontos no ativo, para quem trabalha com meta. Eu tenho a meta diária de $200, você vai digitar 200, vai dar Enter e vai ficar registrado aqui que a cada $200 o robô fecha as operações, encerra, ele não vai abrir de novo, ele vai ficar dormindo até a hora que você reiniciar ele, porque ele bateu sua meta. Então, para quem gosta de trabalhar com meta, nós temos a opção aqui de você colocar a sua meta em tela e o robô só operar até a hora que ele bater sua meta, tá bom? Nós temos aqui stop total em valor no ativo se ativado o martingale. Aqui no nosso robô, nós temos a opção aqui embaixo de você ativar ou não o martingale. Tem gente que usa muito martingale, tem gente que não gosta de usar o martingale. Então aqui no robô, eu tenho um robô que ele tem as duas opções para você. Eu não vou usar o martingale na minha estratégia? Ok, você deixa aqui em false, você desativa. Eu vou usar o martingale porque eu sei fazer uma setagem de martingale que não compromete as minhas operações. Você deixa aqui então ativa o martingale em true, tá? Aqui que se ele tiver em true, esse stop loss aqui no ativo, se ativado o martingale, você pode determinar, por exemplo, o mesmo stop loss do item de cima, que foi 200, né? Então posso colocar aqui $200, se ele tiver ativo o martingale, ele vai me estopar aqui em $200. Stop em pontos no ativo, aqui também está 200, ele vai me estopar em pontos, a preferência para o stop de cima. Se você colocou o stop de baixo, ele vai dar preferência ao stop de baixo, porque o martingale vai estar ativo aqui. Então você tem duas opções de stop aqui, uma sem martingale e uma com martingale, tá bom? Aqui você tem uma terceira opção de stop loss, que é em porcentagem. Então, aqui você determina, eu quero que o robô stop esse ativo se ele chegar a 5% de negativo. Você vai colocar 5% que vai dar Enter, ele vai estar indicando que neste par de moeda, muito bem lembrado agora, falando os meus níveis de stop loss, todos aqui no meu robô, são personalizados por ativo. Então, se você tiver 10 ativos em tela, você pode determinar um tipo de stop loss para cada ativo. Então, você pode ter stop loss diferentes em cada ativo, que o robô vai calcular o seu stop loss em cima do percentual da tua conta naquele ativo. São personalizados os stop loss por ativos, tá bom? Normalmente, os robôs que tem aí, eles te dão um stop loss geral na tua conta, independente se você tem moedas que está ok ou moedas que está te dando muito prejuízo. Ele fecha todas de uma vez, você é obrigado a reiniciar todas elas. Aqui não. Aqui você tem ele personalizado, onde você pode fechar ele naquele ativo específico que está te dando trabalho. Se nos outros ativos o teu trade está correndo muito bem, não tem por que você ser estopado por uma moeda em todos os outros. Então, você personaliza esse stop aqui por ativo, tá? Lucro diário no ativo, aqui para quem trabalha com meta, você pode colocar aqui, sei lá, $200 de lucro diário no ativo. Quem trabalha com meta, já atingiu a meta, o robô vai parar de dar ordem, tá? Ele vai fechar as operações, né? Se atingiu tua meta, ele para tudo, vai ficar dormindo até você reinicializar ele, tá? Então, voltando aqui, 3 tipos de risco: lote fixo, valor fixo e percentual da conta. Você vai determinar aqui o risco por operação de acordo com o que você escolher.
Take Profit no ativo é o teu número em pontos de take. Temos Stop Loss em pontos no ativo, é o teu número de Stop Loss em pontos. Stop Loss total se ativar do martingale, aqui você está dando uma opção de preferência para o stop quando o martingale está ativo. Um Stop Loss no percentual do ativo, tá? Aqui você tem que colocar um valor que vai representar um percentual do que aquele ativo atinge na tua conta. Você tem que escolher qual que você vai usar, né? Se você escolher aqui Stop Loss em percentual no ativo, os outros você vai deixar em 0, né? Para não atrapalhar as leituras. Senão ele pode, o primeiro que der, ele vai acionar, tá? O take deixa. Então aqui, por exemplo, 5% Stop Loss no ativo, individual por par de moeda, tá bom? Lucro no ativo, para quem trabalha com meta, tá aqui $200 e vamos em frente. Aqui você tem a opção de Continue Trading, né? Se o trading vai continuar ou não dentro daquela operação. Você pode habilitar ou desabilitar. Se você colocar em False, deu take, deu stop, o robô para. Se você colocar em True, deu take ou deu stop, o robô vai no próximo candle, de acordo com o tempo gráfico que você estiver usando ele, vai dar nova ordem, tá? Vai continuar trabalhando. Filtros. Eu entrei com alguns tipos de filtros aqui que também alguns deles não tem em outros robôs, eu pelo menos não conheço, tá? Então, um filtro por horário, ok, isso aqui tem alguns robôs que tem. Você pode determinar qual é o horário que você quer que o robô trabalhe. Quem não quer arriscar a entrada de mercado americano, alguma coisa assim, coloca o robô para trabalhar de madrugada, você vai setar aqui, sei lá, das 23 horas até as 4 horas da manhã, antes de abrir o mercado de Londres. Ou você vai colocar, como está o meu aqui, ó, de 00 até 23h59, significa que ele vai ficar rodando 24 horas por dia, mas é um filtrozinho aqui que você pode colocar por prazo, né, por horários determinados, caso você queira programar ele para isso, tá bom? Aqui o máximo de spread permitido, então para você evitar, principalmente das corretoras market maker, que quando dá 18 horas, né? Entre 18 e 19 horas, que os spreads aumentam muito, né? Eu já vi Eurodólar sair de spread de uma corretora market maker, que normalmente vai de 12 a 16 para 300 pontos, entendeu? Então, aqui você determina um valor máximo de spread. Então, se eu colocar 20 aqui, se o spread for maior do que 20, o robô não vai abrir ordem, para você evitar de abrir uma ordem no lugar errado por conta de spread, tá? Quando ele voltar, os spreads voltarem aos patamares normais, lá pelas 19, 19h30, e ficar abaixo dos 20 que você colocou, o robô vai entender que ele pode soltar a ordem, então ele volta a trabalhar. Aqui o escorregamento, que é o slippage, por padrão a gente deixa em 3, que é uma proteção extra, tá? Que você coloca para que ele não dê ordem se escorregar muito, né? Alguns traders podem querer mexer nisso aqui, mas o padrão se usa 3, tá? Então, muitos robôs não têm isso aqui, mas é um filtro também para que o robô não abra a ordem se ele estiver fora deste padrão, tá? Então aqui é um momento específico de operação que pode acontecer, mas tem essa proteção também. Aqui é um outro filtro que nós colocamos, onde você pode estipular um período de média, por exemplo 50, uma média de 50 períodos. No seu fechamento, você tem todas as opções de fechamento de média aqui. Normalmente se usa no fechamento. O método exponencial, que também é o que mais se usa. E aqui o pontos aonde o robô não vai atuar. Geralmente eu uso 300 pontos acima da média de 50. O que significa esse filtro? Se você está com o robô ligado num momento de notícia, num payroll ou num momento de notícia muito importante, onde vem aquele candle elefante inesperado por conta daquela notícia, se esse candle ultrapassar esses valores que você está colocando aqui, eu estou dando só como exemplo, né? 300 pontos acima de uma média que ele estava, então acima de uma média de 50,
Se o candle ultrapassar 300 pontos, o robô não abre ordem. Você pode colocar aqui a pontuação que você quiser, você pode colocar 50 pontos. Se o candle ultrapassar de uma vez 50 pontos acima da média de 50 que você determinou, o robô não vai abrir ordem. Para que serve esse filtro? Justamente para você não ficar preso numa ordem lá em cima, numa ordem lá embaixo, após uma notícia que vem uma movimentação de preço muito inesperada, muito forte nesse momento. Então, para evitar, principalmente se você usa martingale, né, de ficar com uma ordem presa lá em cima ou lá embaixo no lugar errado. Então, você pode usar esse filtro aqui também para que o robô não dê ordens enquanto o mercado não voltar ao normal. Enquanto a poeira não baixar e a coisa voltar à estabilidade, ele vai ficar travado e não vai soltar a ordem. Eu coloquei aqui também uma segunda opção para stops, para quem, alguns traders, né, eu já usei isso, usam stop loss parciais. Eles, em vez de estoparem a moeda toda, dar um stop geral naquela moeda, eles vão estopando por partes, eles vão fechando ordem por ordem daquele martingale parcialmente, para ver se conseguem sustentar por um pouco mais tempo a briga de mercado. Então, quem quiser usar stop loss parciais, basta aqui ativar true ou false, né? Deixar ativo ou deixar desativo. Vou deixar aqui ativo só para exemplificar. E aqui nas 5 primeiras ordens, você pode escolher qual é o percentual aonde o robô vai atuar sozinho, eliminando as ordens do martingale. Então, por exemplo, aqui, stop parcial 1 no ativo. Se eu colocar aqui 3%, 3 e dar Enter, significa que se o ativo chegar a 3% de negativo, ele vai eliminar a primeira ordem do martingale. Vamos supor que tenham 4 ordens lá do martingale. A primeira ele fecha, certo? Então você pode programar todas as ordens para que o robô feche as ordens do martingale de acordo com as programações de stop loss que você determinar. Você pode fazer um stop loss escalonado, 3% na primeira, 4% na segunda, 5% na terceira, 6% na quarta, 7% na quinta. Isso aqui, quem determina é o trader, é uma estratégia que ele coloca de acordo com o operacional dele para os traders que usam stop loss parciais. Você pode colocar números iguais, você pode colocar números diferentes, você pode colocar distanciamentos diferentes. Então, se o trader quiser usar a estratégia de eliminação por partes do seu stop, né, que são os stops parciais, ele deixa isso aqui ativo e faz a programação do jeito que ele quiser. Se ele não gostar de usar isso, basta deixar aqui em off, que fica desabilitado. Próxima parte, nós temos aqui um trailing step, né, que é o chamado de trailing stop também. Aqui você pode ativar ou não ele, e você pode também determinar os parâmetros que ele vai ser usado. Então, ativar o trailing stop, sim. Aqui você pode determinar qual é o martingale ou a ordem que você quer que ative o seu trailing stop, porque ele pode ser ativado tanto por uma operação simples e única, como numa operação em que esteja ocorrendo o martingale. Então, se você deixar aqui em 0, ele vai ativar a partir da primeira ordem que o robô der, independente de ter martingale ou não. Se você colocar o número 1, ele vai ativar somente a partir do primeiro martingale. E assim sucessivamente. Você escolhe qual que é o início que você quer que aconteça o trailing stop. Eu costumo deixar em 0 para que ele sempre conte com a primeira ordem como cálculo também para que ele se inicie. Assim, aqui a parte de pontos, né? Quantos pontos a partir do momento que ele vai iniciar que ele vai trabalhar. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, 50 pontos. Eu tenho que botar uma pontuação diferente do meu
take profit. Quanto é que está o meu take profit aqui que eu coloquei aqui em cima? Ó, o meu take profit está em 100, nesse exemplo que eu dei para vocês. Então, o meu step, se eu deixar em 50, significa que quando o robô chegar a 50 pontos, ele não bateu o teu take ainda, ele chegou a 50 pontos, ele ativou o trailing stop e ele vai trazer o seu trailing stop para o 0 a 0. A partir do momento que ele vai bater o teu take, se você está com ele acionado aqui, ele vai jogar o teu take para frente mais 100 pontos ou mais 50 pontos, não, ele vai jogar mais 50 pontos e ele vai trazer o teu trailing stop 50 pontos para o positivo e assim sucessivamente de acordo com o número que você colocar aqui, tá? Então, esses números têm que ser diferentes para que ele possa, para que o trailing stop possa funcionar. Ok? Configurações do martingale. Geralmente os robôs, eles têm uma configuração fixa de martingale para todo o sistema. O meu, eu coloquei aqui 10 configurações personalizadas, que seriam para os 10 primeiros martingales, sendo que você pode escolher aqui quantos martingales você vai repetir, a configuração do décimo intervalo, da décima incremento aqui, da décima ordem de martingale que você quer que repita. Então, se eu quiser botar 50 aqui, ele vai me repetir mais 50 vezes, ou 50 martingales, o que está gravado na última operação, aqui no incremento de operação número 10. Mas voltando aqui para cima, você pode então determinar um incremento de lote personalizado por martingale. Então, geralmente é fixo, né? 1.66, 1.3, 1.5, cada trader usa de um jeito. Aqui você pode, em cada martingale, nós temos 10 pré-programados, você pode determinar um valor de multiplicador do lote específico. Então você pode botar um multiplicador crescente, você pode botar um multiplicador decrescente, você pode mexer isso aqui com 10 programações pré-programadas antes do robô entrar em ação. Você pode deixar tudo setado de acordo com a sua estratégia. Então, você pode começar aqui com 1.0, né? Fazer uma programação crescente. No segundo aqui você já coloca 1.2, 1.2 e assim sucessivamente, né? 1.3, 1.5. Ou você pode fazer fixa ou você pode fazer decrescente, né? Começar com um valor maior aqui, ó, 2.0. E se você tiver uma estratégia de defesa, você vai abaixar isso aqui em vez de aumentar. Então 1.5, né? Você consegue fazer 10 pré-programações de multiplicador de acordo com a sua estratégia operacional. Isso aqui é muito legal, eu não conheço isso em outros robôs também, tá? E você também tem o intervalo, que é o intervalo de pips, né? A gente chama de pip starter, né? Um intervalo de pontos entre uma ordem e a outra ordem do martingale, tá? Então, se eu colocar aqui um intervalo de 100 pontos, o martingale vai ocorrer a cada 100 pontos. Se eu deixar 100 pontos em todas as programações, todas as 10 pré-programadas, o seu martingale, você já vai saber certinho na tela que a cada 100 pontos ele vai ser acionado o próximo martingale. Então você pode programar isso aqui também, você pode setar isso aqui para distanciamentos crescentes ou distanciamentos decrescentes, de acordo com a sua estratégia. Tá? Dá para fazer muita configuração aqui, de acordo com a estratégia do próprio trader. Então essa pré-programação eu também não conhecia, né? Coloquei aqui no meu robô porque fazia parte de uma estratégia minha, né? E eu queria que ela fosse automatizada, então eu coloquei no código que você pudesse fazer até 10 programações, tanto de multiplicador quanto de distanciamento entre ordem e outra. E o valor que você colocar aqui na décima, tá vendo aqui, ó, incremento 10, intervalo entre opções 10, aqui você escolhe quantas vezes ele vai te repetir a décima programação, tá? Tem gente que usa scalper e vai usar muitos martingales com distanciamento muito pequenininho, então precisa de 30, 40, 50 martingales. Então você pode determinar aqui o valor que você quiser, que o robô vai atender a esse valor para você.
tá? Aqui uns itens interessantes também, que existe uma discussão no mercado se as corretoras fazem isso ou não. Eu acho que fazem. Eu acho que as corretoras, principalmente as corretoras market maker, elas caçam o seu stop em tela. As corretoras market maker, por elas fazerem o mercado, elas têm um sistema de computador extremamente sofisticado, do qual ele faz a leitura dos traders que são bons e dos traders que são ruins, ou dos robôs que são bons e dos robôs que são ruins, tá? Para que eles justamente desloquem quem vai para o mercado real e quem vai para o mercado feito, o mercado deles, né? O mercado bancado por eles. Então, quando você tem um ponto determinado em tela do seu stop loss e a corretora market maker interessa que você perca o dinheiro, porque quem vai ganhar é ela, o dinheiro não vai para o mercado, o dinheiro vai para o bolso dela, então ela pode aumentar o spread num determinado intervalo de tempo, ela pode dar um soluço, né? O seu spread pode dar uma soluçada e ir lá para cima e voltar, né? Podem acontecer milhões de sacanagens, e aí, como eu falei, há uma discussão de que alguns traders defendem que isso não existe, outros traders falam que sim, que existe, que tem muita malandragem. Eu, como conheço corretoras por dentro, eu optaria pela opção de que sim, existe muita malandragem. Então, uma forma de prevenir isso, eu determinei aqui que o meu robô fizesse todos os cálculos de take profit, como quando você colocar, de forma algorítmica, de forma matemática. Então, a gente não vai ter determinado em tela o take profit nem o stop loss. As linhas que serão geradas em tela, e você vai poder escolher as cores que você vai colocar aqui, são todas virtuais. Então você vai saber, olhando visualmente para a tua tela, onde é que está a linha, mas o MetaTrader não vai registrar isso. Ou seja, as corretoras não vão saber onde é que está o seu stop, nem o seu take, nem nada, tá? Então aqui eu tenho uma palheta para cores de linha de take, caso você queira colocar uma linha de take de alguma cor diferente. Aqui a minha está verde. Você pode colocar o estilo, você pode colocar a largura dela. A cor da linha de stop, a minha está em vermelha. Lembrando que são todas linhas virtuais. Você vai saber em tela onde que vai stopar e onde que vai ser o seu take. Mas o robô vai fazer isso por cálculo matemático e não por determinação do pontilhado que fica nas plataformas, tá? Quem quiser saber como os martingales são pré-programados, quem quiser saber em tela aonde é que eles vão acontecer, pode também pintar aqui as linhas de projeções do martingale. Então aqui no caso está amarelo, vai aparecer todas as linhas em amarelo na tela, aonde você determinou os martingales e os seus distanciamentos, tá? Quem não gostar disso aqui pode deixar cor neutra, ou cor preta ou sem cor, que ele não vai aparecer. Aqui, quando for acionado o Trailing Stop, ele fica marcando na tela em azul aonde que ele aciona, né, aonde que ele vai pular para te proteger. Então é legal que isso aqui fique em tela também, sabendo que se o seu Trailing Stop foi acionado, você já sabe para onde que ele vai te jogar a tua proteção. E todo aquele número que você colocou de step, aqui em cima, né, pontos no step, ele já está calculado para ser acima do spread, tá? É o spread mais esse valor, senão não tem graça, né? Então aqui você coloca as cores, as informações que o robô tem em tela, que são informações de lucro, informações de quanto que você está negativo por par de moeda, informações de qual é o percentual de negatividade ou de positividade que aquela moeda está dando naquela operação. Então, todas essas informações ficam em tela. Você pode aqui também, através de uma paleta de cores, escolher como que você quer representado isso, o tamanho do texto e o posicionamento dessas informações do gráfico. Tá? Tem muito robô que fica fixo, né? Às vezes o teu trade está lá misturado com as informações dele e atrapalha. Então aqui eu coloquei 4 opções, pode estar em cima, embaixo, na direita ou na esquerda. E você pode trocar isso aqui a hora que você quiser, mesmo com o robô em operação, para que não te atrapalhe em tela o que está acontecendo. Ok? Então, esse aqui é o robô Stark. Ele tem todas essas pré-programações que você pode fazer, todas essas defesas. Tá? Eu tenho a minha estratégia própria,
ou seja, a minha configuração própria de uso em cima disso tudo aqui que está setado, que é a configuração que eu uso nas minhas operações e nas operações dos meus clientes. Tá? Caso alguém se interesse em comprar o robô ou em alugar o robô, o aluguel dele está disponibilizado lá no site MQL5. A compra pode ser feita lá também, mas pode ser feita direta comigo. A compra dele é vitalícia, tá? Ele vai sem nenhum tipo de trava, sem nenhum tipo de limitação, ele vai inteiro, inclusive com um arquivo, caso você queira revendê-lo, tá? Então você pode utilizar ele, investir, né? Comprar para si, e pode vender para o seu colega que também trabalha com o mercado financeiro e recuperar sim o seu investimento nele. Então, quando você compra ele, ele vai liberado para você dessa forma. Então você pode vender por preços diferentes, inclusive do que você comprou. Se você for alugar, não. Você vai alugar pelo preço que está lá, se eu não me engano, está $49 o aluguel dele mensal. E o preço dele de venda está $1.000, tá bom? Estes são os valores que eu tenho para vocês hoje. Então, galera, encerrando o meu vídeo de apresentação do robô Stark, os próximos vídeos que eu vou fazer, eu vou falar também um pouco sobre Forex, um pouco sobre operacional, e vou postar também um pouco de vídeo sobre o robô atuando ao vivo, né? A performance dele em contas reais ao vivo. Posso fazer também posteriormente, para quem quer, um vídeo de backtest, para ver como é que o robô está atuando em backtest, isso aí que eu faço também tranquilamente. Mas por hoje é isso. Valeu, galera, obrigado. Quem gostou, deixa um like aí. Dá lá, seguir lá no meu canal, Barney FX, e até a próxima. Abraço!